Fala, gente, tudo bem com vocês? O que a gente viu depois do apito final na zona mista e na coletiva do Grêmio na Arena foi o ensaio de uma crise. E veja que eu não quero fazer crise aqui, mas foi o ensaio. Mas as coisas foram apaziguadas. O que aconteceu? Quando o Quinteiros fala de improvisos e a direção do Grêmio fala que isso não é uma cobrança. Vamos entender o contexto dessas falas que repercutiram e vão continuar repercutindo durante o Campeonato Gaúcho. O Quinteiros fala uma coisa e a direção do Grêmio imediatamente busca os microfones para explicar. E é importante, tá certo. Vamos falar sobre esse pós-jogo e só antes da partida. Primeira coisa, nós não perdemos, isso é muito importante. O Grêmio é um time em formação. O Inter já está com uma equipe consolidada. O Grêmio está formando essa equipe. Mas ficou muito aquém. O Grêmio é um quando enfrenta times do interior e outro quando enfrenta times da Série A, Juventude e agora o Inter. O Grêmio tem que ligar o alerta, mas aí nós vamos para a coletiva. Outra coisa, rapidinho, tá? O Quinteiros tem uma ideia de jogo, pelos lados. E quando isso não dá certo, o meio não funciona. O Inter largou uma armadilha para o Grêmio. Deixou o Vieri livre. E era o Vieri que armava o Grêmio muitas vezes. E o Quinteiros não conseguiu achar solução para isso. E Cristaldo. Faltou o Cristaldo descer para os lados, para as laterais. Ficou muito no meio. O Cristaldo não ajudou os laterais nem os pontas. Cristaldo sumiu do jogo. Bom, vamos lá, porque o pós-jogo agora é o que interessa aqui. Gente, vamos começar aqui, ó. O Quinteiros começa a coletiva dizendo o seguinte: eu tive que improvisar um menino, um tico, como ele fala, né, em espanhol, um menino na lateral esquerda, que é o Vieri, e depois eu tive que improvisar um lateral direito também na lateral esquerda, quando ele perdeu o Vieri. Veja o que ele está falando. E ele continua. E também tive que improvisar o Edenilson como ponta esquerda. São palavras do Quinteiros. E como ele fala em espanhol, talvez não tenha tanta força, mas se ele falasse isso num português claro, teria mais repercussão. O Quinteiros abriu a coletiva dizendo que jogou com um lateral improvisado, depois entrou outro improvisado e ainda tinha Edenilson na ponta esquerda. E ele tem razão. O grupo do Grêmio é capenga. Faltam peças, muita gente saiu, o Grêmio não fez a reposição e não colocou qualidade. O Quinteiros está certo nessa questão. E ele falou na coletiva que o Grêmio é um time em formação, que ainda faltam os jogadores chegar, e aí ele falou num tom que eu não gostei muito, quando ele diz o seguinte, que jogadores têm que chegar, aí o jogador chega, se apresenta, depois precisa se acostumar, depois tem que dar resultado, ou seja, ele coloca uma velocidade muito baixa nessa questão. Ele não é muito otimista com os reforços que chegam agora. Ele fala uma questão de adaptação ao esquema. E eu tenho que concordar com o Quinteiros. Ele tá certo, não é chegar o Amuzu aqui, tá tudo resolvido, não é chegar o Lucas Esteves e tá tudo resolvido. Os caras precisam entrar no time. Precisam entrar no time. Bom, não é a primeira vez que o Quinteiros reclama. Reclama ou é perguntado? Tem uma diferença, né? Ele é perguntado sobre o time e ele acaba falando que precisa de reforços. Não é a primeira vez que ele faz isso, ele já fazia isso até em vitórias, em goleadas. Olha, nós temos que contratar um zagueiro, um lateral, um atacante. E o Quinteiros tem razão nisso. Ele tem razão nisso aí. Talvez ele pudesse mexer no time antes. O Edenilson na ponta esquerda, ele tinha outra opção. Talvez botar o Arezzo como ponta, transformar o Braithwaite White em ponta, o Arezzo em centroavante. Talvez pudesse criar uma outra possibilidade do que o Edenilson. Eu não entendi o Edenilson de ponta esquerda. Não tem nenhum sentido isso. Já não tem sentido na ponta direita, que ele é destro. Imagina na ponta esquerda. Quando termina a coletiva, ficou um ar de, mas o Quinteiros de novo reclamando, de novo pedindo reforços, de novo dizendo que tá jogando com peças improvisadas. E a direção do Grêmio na figura do Rossato, Alexandre Rossato, que faz parte da direção do Grêmio. O Rossato vem para falar de arbitragem, mas obviamente vem também para explicar essa fala do Quinteiros quando é perguntado. E aí os repórteres perguntam, Rossato, olha, mais uma vez o Quinteiros falou que o Grêmio precisa contratar. Não me parece uma crítica isso? Não parece uma cobrança? E o Rossato fala, olha, eu não vejo como cobrança, até porque vocês estão perguntando para ele e ele está respondendo. E nós estamos
alinhados com o Quinteiros. Nós também entendemos que precisa de reforço. Que bom. Porque se a direção do Grêmio ali falasse, não, acho que não precisa, o elenco tá bom, teria uma divergência. Então foi importante a fala da direção do Grêmio nesse sentido. A direção e o técnico sabem que precisam reforçar o grupo. E precisa. Urgentemente. Só que veja que nós já temos aqui um ensaio de uma crise caso o Grêmio tropece mais uma vez e tenha pela frente um Grenal numa semifinal e as coisas podem desandar e aí o Grêmio já tem o seu argumento de que, olha, os reforços chegaram tarde. O que faz o Rossato na coletiva? Ele praticamente anuncia 3 reforços. Ele disse que o Lucas Esteves chega segunda ou terça em Porto Alegre, no máximo quarta. O Lucas Esteves tem uma liminar agora da Justiça do Trabalho, lateral esquerdo, que veio do Vitória. Então vai reforçar o Grêmio, vai ser inscrito para o Gauchão. Até sexta-feira é o prazo. O Amuzu já treina com o Grêmio, só falta um detalhezinho burocrático. Então ele já meio que anunciou o Amuzu. E tem o Camilo. O Camilo, o Grêmio achou que ia levar de graça, mas vai ter que pagar um valor. A ideia é que o Camilo pague a multa contratual dele lá na Rússia e depois o Grêmio compense ele, tá? Mas a ideia é que esses 3 nomes sejam reforços, sejam anunciados pelo Grêmio nessa semana. Eu até falei no vídeo, para quem tá careca de saber aqui. Lembra que eu falei, olha, o Grêmio não anunciou a Muzu, talvez porque guarda como um fato novo. Caso tenha problema no Grenal, anuncia, estamos aqui com um fato novo, a Muzu e tal. Mais ou menos vai dar uma coincidência aí, né? Porque o resultado pro Grêmio não foi bom o Grenal, né? Não perdemos, ok, mas também o Inter jogou melhor. E aí tu tem um fato novo que é apresentar reforços. Então o Grêmio tem 3 reforços engatilhados. O Camilo, que é volante, tá? O Amuzu, atacante, e o Lucas Esteves, lateral esquerdo. Em off, o Rossato também falou, depois da entrevista dele, que deve só vir o Lucas Esteves para a esquerda. O Mike vai ser o reserva, o Mike que está recuperado de lesão, deve essa semana voltar a treinar. Só que o Mike é insuficiente. Este é o problema. E o Vieri, ele é um quebra-galho ali. O Vieri, para mim, ele se entrega muito, ele se dedica, só que tu vê que falta qualidade como lateral esquerdo. E por que não é usado o Pedro Gabriel, o Pedrinho, que foi tão bem na Copa São Paulo, né? Porque ele diz que ele precisa primeiro defender melhor. O Quinteiros foi claro nesse sentido. Voltando ainda para a fala do Rossato, que é o dirigente do Grêmio, vai vir mais reforços além desses 3? Ele diz que sim. A tendência é o Grêmio trazer zagueiros. Zagueiros. Ainda, agora voltando para a coletiva do Quinteiros, ele foi perguntado, e a bola aérea defensiva? Porque o Inter faz um gol assim, em alguns momentos também o Inter teve vitória pessoal na bola aérea. E aí o Quinteiros fala, esse problema eu tenho que trabalhar, esse problema é meu, eu tenho que melhorar isso com o grupo. E a gente sabe que ele separa, né? O De Sábato, que é o auxiliar dele, é quem trabalha a parte defensiva. Então, o Quinteiros vai falar com o De Sábato, que é um dos seus auxiliares, o De Sábato, ex-zagueiro, né, do Estudiantes, vai conversar e vai treinar essa bola parada do Grêmio, que é um problema. Entrou muita bola aérea na zaga do Grêmio, né? Entrou muito. É isso, gente. Foi um ensaio de uma crise, assim, mas ok, colocar as coisas em ordem. Os reforços vão chegar, mas como disse Quinteiros, vão chegar, vão se adaptar, vão entrar no time. Tomara que seja mais acelerado isso, porque o Grêmio precisa melhorar se quiser ser campeão gaúcho e passar por Juventude e pelo nosso rival.